surdo, que eu não percebi, está sem som. Bom dia, nós agradecemos a presença de todos, louvamos o nome do Senhor por este momento especial. Agradecemos o Arthur pela mensagem. Nós vamos abrir a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 16. Hoje eu quero falar com os irmãos a respeito de esperança. A palavra esperança, o significado. O significado da palavra esperança é de origem no latim, que deriva de esperare, significa confiança naquilo que é bom. Aí surge a palavra esperar na nossa língua, na língua portuguesa, que tem a ver com ter esperança, confiança naquilo que é positivo, naquilo que é bom. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 16, a palavra do Senhor nos diz assim: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação, boa esperança pela graça, diz as Santas Escrituras, a palavra de Deus. Eu quero hoje considerar qual é a sua esperança, o quanto de esperança você tem em sua alma, em seu coração. Nós sabemos que nós vivemos em uma sociedade, em um mundo em que a areia ela corre rapidamente pela ampulheta. Então, as coisas estão indo, nós não sabemos o dia, nem a hora em que o nosso Senhor Jesus voltará a esta terra. Nós não temos consciência também a respeito de nós mesmos, nós não temos consciência da nossa hora, do nosso dia. Ontem, quando terminou o programa, aliás, a nossa reunião à tarde, com os jovens, eu fui fazer uma visita com o irmão Valdemir, aqui da igreja, e a casa do tio dele. E esse tio está com mal de Parkinson e teve um derrame, está desesperado. A pessoa sem Jesus Cristo e sem esperança, ela se desespera diante dos problemas. Ele me contando: pastor, eu durante a madrugada, eu acordo e fico andando pela casa, com medo de morrer, e medo de não se levantar, de ter mais um derrame, essa doença só está piorando, a situação difícil, complicada na vida daquele homem. Aí eu falei a respeito de esperança para ele. Uma pessoa que tem esperança, ela tem paz na sua alma, ela tem tranquilidade, até mesmo diante da morte. Uma pessoa que tem esperança, ela coloca a cabeça no travesseiro e não se preocupa se ela vai se levantar no outro dia ou não. Ela tem esperança. Pessoa que tem esperança, ela tem confiança em Deus, ela se joga nos braços de Deus e aguarda no Senhor, e aguarda com paz, quietude na sua alma, em seu coração. Mas considere qual é a sua esperança e quanto ela é importante à sua alma. E a Bíblia nos retrata, a palavra de Deus nos traz que a nossa esperança, e lá em Romanos capítulo 8, verso 24, a nossa esperança é que nós somos salvos. Essa esperança, diz a palavra de Deus em Romanos 8, 24, somos salvos. E se estamos salvos, há esperança. Sem salvação não há esperança. Não existe o desejo, a confiança por algo positivo. Mas a palavra de Deus nos diz que a boa esperança, a esperança contida nas Santas Escrituras, ela tem algumas marcas essenciais na vida do crente. Existem algumas marcas que eu posso confirmar que a minha esperança é uma esperança plausível, sensata,
uma esperança que me traz paz ao coração. Nós sabemos que ser membro de uma igreja não significa que você tem esperança. Não significa que você tem paz na sua vida. Ser membro de uma igreja não significa que você tem confiança nesse poder de Deus, tem confiança nesse amor de Deus. Saiba esperar a respeito da sua salvação. Está cheio de crente na igreja sem esperança. Está cheio de crente que surta diante dos problemas da vida e entra em depressão quando o problema se torna muito sério na vida. Mas quais as marcas da esperança contida nesse texto que nós acabamos de ler? Quais as marcas da esperança contida na palavra do Senhor? E eu quero que você hoje medite se você tem estas marcas na sua vida. Se a esperança que você tem no seu coração é uma boa esperança. Se essa esperança que você tem, que você professa, ela tem sido para você um momento de paz, de alívio para a sua alma. Qual é a primeira marca? Em primeiro lugar, a boa esperança é uma esperança que se pode explicar. Veja lá o que está em 1 Pedro, capítulo 3, o verso 15. 1 Pedro, se puder colocar na tela o texto bíblico, por gentileza. 1 Pedro 3, o verso 15. A palavra de Deus nos diz o seguinte: estejam sempre preparados para responder, diz a palavra, qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. A boa esperança é aquela esperança que você pode explicar. É a esperança que você é capaz de dar testemunho a respeito dela. Aquilo que ela fez na sua vida, a transformação que ela trouxe no seu coração, a transformação que ela trouxe na sua família. A boa esperança é a esperança que você é capaz de testemunhar, ou por atos, ou por palavras, mas você é capaz de testemunhar. Você não consegue, na boa esperança, ficar calado. Você não consegue, na boa esperança, permanecer quieto quando ela é uma palavra de esperança para a vida de outras pessoas também. Por isso que Pedro aqui nos diz: esteja preparado para responder qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O que significa? Que esta esperança, ela é uma esperança que tem uma explicação e ela é sensata em sua explicação. Esta é uma marca. Eu pergunto a você, que testemunho você está dando desta esperança na sua vida? Testemunho que nós estamos dando a respeito desta boa esperança. O que nós temos feito para que esta esperança invada também o coração de outras pessoas e transforme a vida de outras pessoas. Esta é a boa esperança. Um crente, ele não é capaz de segurar o verbo, a verdade de Deus em sua vida. Ele tem esse desejo ardente no seu coração de levar a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É impossível um crente que permaneça calado. O verdadeiro crente, ele prega a palavra de Deus. Ele fala do seu amor, do amor de Deus na sua vida para outras pessoas. Lembram da história da mulher samaritana? Jesus teve um encontro com ela. E ela chegou em sua vila depois de ter sido abençoada, perdoada pelo Salvador, e contou tudo o que ele fazia. Os dois guardas que foram prender Jesus Cristo voltaram sem Jesus, mas disseram: ninguém jamais falou como ele. É impossível um crente que tenha boa esperança no coração permanecer calado. Aquele que tem a boa esperança, ele prega a mensagem de Deus, ele fala do amor do Senhor, ele testemunha através da sua vida e da vida da sua família o que Jesus fez em seu ser. A palavra de Deus também nos diz que a boa esperança é aquela que é retirada das Escrituras.
sola Escritura, somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Veja que está lá em Salmos 119, o verso 1. Salmos 119, o verso 1. O que diz Davi? Ele diz: esperança em sua palavra. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pelo qual me deste o quê? Esperança. É pela palavra de Deus que nós temos a esperança, e a esperança, ela só é retirada, a boa esperança das Escrituras. Uma pessoa que testemunha do amor de Deus na sua vida, ele testemunha por base, e a base está nas Escrituras, nas palavras sagradas. Somente a palavra de Deus é capaz de dar esperança e aliviar corações humanos. Ela tem esse poder na vida das pessoas, este poder de transformação. Romanos 15, verso 14 nos diz Paulo: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, diz lá, ou seja, da esperança procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança, diz a palavra. Através das Escrituras, se a sua esperança ela é sã, você deve ser capaz de voltar-se a algum texto sagrado da doutrina bíblica da palavra de Deus. Esperança não é quando nós temos as nossas ideias formadas a respeito da teologia. Isso não é boa esperança. Boa esperança não é quando nós usamos o texto bíblico para fazer a nossa vontade, o nosso desejo, da nossa maneira, quando nós tiramos o texto fora do seu contexto e estabelecemos um pretexto religioso. Isso não é boa esperança. Boa esperança é quando nós respeitamos a Escritura tal qual está escrito. Não acrescentamos um tio e nem retiramos um tio. Respeitamos a Escritura do jeito que está. E aceitamos a palavra de Deus como verdade nas Escrituras, na palavra do Senhor, como um verbo. E aquele verbo que se fez carne e habitou entre nós. Boa esperança só sai das Escrituras sagradas, e não da nossa cabeça. Eu no meu ministério tenho visto crentes que leem um texto bíblico e aí querem formar uma teologia em cima do texto bíblico. Porque desejam que aquilo que está no texto seja aquilo que anseia a sua alma. E o texto não está falando sobre aquilo. O texto ele não explica aquilo, não ensina aquilo. Mas a pessoa deseja, então ela força o texto bíblico. Ela deixa de cavucar o texto bíblico e achar ali os ouros existentes no texto bíblico, e ela fica na superfície do texto bíblico para saciar os desejos da sua alma. Por isso que a palavra de Deus, tanto Davi quanto o apóstolo Paulo, ele nos diz que a boa esperança é aquela que é retirada das Escrituras, que respeita as Escrituras, respeita a palavra do Senhor. Sua confiança em Deus, ela deve se levantar a partir de algo que Deus disse em sua Bíblia para o seu coração. Essa é a boa esperança. Aí nós temos que entender que sem esta esperança nós não confirmamos a palavra de Deus em nossa vida, a palavra do Senhor em nossa vida. A esperança sem a palavra de Deus, ela não é garantia de uma vida de sucesso. A esperança sem o testemunho também não é garantia de uma vida de sucesso. Por isso, nós temos que tornar bem objetivo o que a palavra de Deus é capaz de fazer na nossa vida. E eu pergunto a você, tem você dedicado tempo à leitura das Santas Escrituras, da palavra do Senhor? Eu vou falar algo para os adventistas agora. Tem adventista que dedica mais tempo, e eu não estou fazendo apologia, de forma alguma, contrariando o espírito de profecia.
Mas tem adventista que dedica mais tempo no estudo do espírito de profecia do que na palavra do Senhor, na Bíblia. Considera o espírito a luz maior e a Bíblia a luz menor. Quando o próprio espírito de profecia nos diz que a palavra, a Bíblia é a luz maior. Ela é a luz maior. Santas Escrituras. Tem dedicado você tempo na leitura, na meditação da palavra de Deus? No estudo das Santas Escrituras? Você tem buscado o crescimento espiritual pelo estudo daqui? Tem crente que busca crescimento espiritual por aquilo que ouve na internet, por aquilo que lê. Ele é apenas um papagaio que vai transmitindo ideias de outros, quando poderia estar crescendo em graça, em misericórdia, em perdão, através da meditação na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor. Eu confessar algo aqui muito particular. Em um período do meu ministério, eu estive em uma situação muito difícil com relação à minha vida espiritual. Estava me dedicando muito à leitura de livros acadêmicos. E um dia percebi, através do poder do Espírito Santo, que aquela luz acesa da palavra de Deus estava se apagando na minha vida. E comecei a me tornar um crítico de alguns assuntos teológicos. E eu vi que aquilo não estava fazendo bem para a minha vida. Hoje, pela graça do Senhor, Deus transformou o meu ser e eu tenho dedicado muito mais tempo à meditação das Santas Escrituras do que o estudo teológico delas. Isso tem sido uma bênção na minha vida e no meu ministério. Deus tem abençoado muito, porque eu deixei de estudar a Bíblia com um cunho teológico e comecei a estudar como um cunho de meditação e transformação para o meu ser. E nós temos que dedicar tempo ao estudo da palavra de Deus. É inadmissível que um filho de Deus nesta terra não dedique tempo ao estudo das Santas Escrituras. Ele precisa colocar o seu coração no estudo da palavra do Senhor. A Bíblia como a única regra de fé da nossa alma, da nossa vida. Então, esta é uma marca da boa esperança. A boa esperança é retirada das Santas Escrituras, e crente que não estuda as Santas Escrituras não tem boa esperança. Uma outra marca da boa esperança é que é uma esperança que descansa totalmente em Jesus Cristo. Descansa em Jesus, que aguarda em Jesus, que tem confiança em Jesus. O apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz que Jesus Cristo é a nossa esperança, 1 Timóteo capítulo 1, o verso 1. Aos Colossenses ele fala que Cristo em vocês é a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, verso 27. O homem que tem boa esperança encontra todas as suas expectativas em Jesus Cristo. Ele descansa no Senhor. Ele aguarda no Senhor. Ele tem paz na sua alma, ele tem paz em Jesus. O mundo pode estar rodeado de problemas, de angústias e tomado pela ação do inimigo de Deus, mas ele consegue ter paz porque ele tem descanso em Jesus Cristo. O homem que tem boa esperança, ele não vive de consciência pesada pelos seus atos errôneos nesta terra, porque quem descansa em Jesus Cristo tem esperança que foi perdoado na cruz do Calvário. Tem esperança, ele vive feliz, alegre. O homem que tem descanso em Jesus Cristo, que tem esta boa esperança,
ele também conhece o seu próprio pecado, ele sente culpado, fraco, perdido por natureza, mas ele encontra sempre perdão quando ele olha para a cruz. Ele sempre encontra esperança quando ele olha para a cruz. Não existe nada mais lindo do que descansar em Jesus Cristo. Descansar em Jesus nos dá alívio para a nossa caminhada rumo a Canaã celestial. Dá alívio. Por isso que Jesus ele diz: por que andais ansiosos quanto ao que comer? Jesus estava falando a respeito das atividades humanas. Por que andais ansiosos quanto aos problemas que nós temos, as dificuldades que nós temos? Os problemas espirituais, problemas emocionais, problemas de ordem familiar. Por que andais ansiosos? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus. A boa esperança é quando nós colocamos o reino de Deus como prioridade na nossa vida. Isso não é um ato de ansiedade, colocar o reino de Deus como prioridade. Isso é um ato de descanso para a nossa alma, de apaziguar os reflexos deste mundo conturbado, aqueles que vêm contra nós. Descansar em Jesus Cristo. Descanse em Jesus. Confie em Jesus. Ele aceita a nossa oferta de entrega a Ele. Entrega-se totalmente a Jesus Cristo. Ontem naquela visita eu perguntei a este senhor: você confia em Jesus? Você descansa em Jesus Cristo? E ele disse o seguinte: pastor, quem é Jesus? Falei: o que você entende por Jesus? O que você entende pelo Salvador? Eu entendo o que todos entendem, mas o que você entende? Que ele morreu por mim. Falei: isso não é o suficiente para o descanso. Ele falou: o que é o suficiente para o descanso? Ele morreu por você, mas você viu a morte dele aos pés da cruz, agarrado à cruz. Um verdadeiro crente, ele está agarrado à cruz de Cristo diariamente, diariamente. Por isso que ele encontra descanso para a sua alma, ele tem paz em sua alma. Então esta é uma terceira marca. A boa esperança é uma esperança que descansa totalmente em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Não há outro. Não há outro. 1 Coríntios 3, verso 11. Não há outro alicerce além de Jesus Cristo na nossa vida. Por isso que 1 Pedro 1, verso 2, 6 diz que aquele que nele confia jamais será o quê? Envergonhado. Jamais será envergonhado. Aquele que descansa em Cristo jamais será envergonhado. 1 Pedro 2, verso 6. E a última marca da boa esperança na vida das pessoas é que a boa esperança é aquela que é sentida dentro do nosso coração, dentro do coração humano. Romanos 5, verso 5 nos diz, Paulo, que a boa esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações. Capítulo 12, verso 12, ele fala que alegra-se na boa esperança do seu coração. A boa esperança é aquela que é sentida no coração humano. Alguém pode dizer neste momento: mas pastor, enganoso é o coração do homem. Enganoso é o homem. O homem é enganoso. Mas todo homem transformado por Cristo, que descansa em Jesus Cristo,
que tem esta boa esperança, ele tem um coração sincero, um coração autêntico e dedicado ao Senhor. Nele é a verdade. Nele é a verdade. Porque o perdão está constantemente transformando a vida dele. Por isso que Paulo nos diz que esta boa esperança não decepciona. Não decepciona porque Deus derramou ela no nosso coração, na nossa vida. Ela está presente em nosso ser. Podemos tropeçar, podemos errar, nos machucar, mas sempre estaremos em pé, porque esta boa esperança nos sustenta para a vida eterna. Nos sustenta para a vida eterna. Por isso que ela é sentida dentro do coração. Já viu o crente que diz que tem boa esperança, mas ela não está no coração? Ele fala, eu tenho boa esperança, ele prega a boa esperança. Primeiro problema espiritual que acontece na vida dele, ele deixa a sua fé. Ele se entrega ao presente século. Ele deixa de ser crente. Conheço muitos assim. Deixaram a fé porque acreditaram piamente que a vida religiosa era uma coisa e de repente perceberam que era outra. E aí com os problemas espirituais, ele diz, isso aqui não é para mim, ele deixa os caminhos de Deus. E ele falava da boa esperança, ele pregava da boa esperança, mas essa boa esperança ainda não era sentida em seu coração. Ela não era o sustento da sua vida. Esta boa esperança, ela não mantinha ele em pé, ereto, para o encontro com Cristo nas mansões celestiais. Era uma boa esperança para ele. E no dia que ele caiu, ele não se levanta. Não se levantou mais. A boa esperança que é sentida no coração, ela não decepciona o crente, diz a palavra. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo jamais será envergonhado. O que significa isso? Na caminhada cristã eu posso cair. Agora, ser envergonhado é permanecer caído. Agora, levantar-se é vencer a vergonha que o inimigo coloca sobre nós. Levantar-se é continuar na caminhada com Cristo. E só levanta aquele que está em Cristo. Por si só ele não consegue levantar. Por isso, sozinho ele cai e fica. Mas quando está com Cristo, ele tropeça, ele cai, mas ele levanta e jamais será envergonhado. E assim vai até o encontro com o Senhor. Por isso que é boa esperança. E ela está no nosso coração. Não tem ninguém que é capaz de tirar esta esperança quando está no coração de alguém. Ninguém é capaz de tirar. Nem o acusador, nem o inimigo é capaz de tirar a esperança quando está no nosso coração. Ele é capaz de tirar quando ela está superficialmente na nossa vida. Mas quando ela está na nossa vida, nos sustentando, e quando estamos em Cristo, ninguém é capaz de tirar. Posso cair, me machucar, mas sempre estarei me levantando pelo poder de Deus. Esta é uma marca da boa esperança. Por isso, o homem que tem uma boa esperança, ele é consciente sobre ela. Ele sente dentro de si mesmo algo que outro homem não é capaz de sentir. Que outro homem não é capaz de sentir. Querido, que você, ao observar esta mensagem, os textos que nós lemos, que você analise qual é a sua boa esperança. Qual é a sua esperança? E se fortaleça na esperança de Cristo Jesus e permaneça nele, porque Ele é a rocha, Ele é a sua obra perfeita. A sua obra perfeita é Ele, o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Que a graça de Deus esteja com você e que você seja sustentado pelos braços de amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.